Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Ela pediu ao policial que prendesse um homem negro e o despejasse do hotel, mas se arrependeu amargamente. O Hotel Willow Creek, um estabelecimento 5 estrelas situado no vibrante coração de Manhattan, era mais do que apenas um lugar para se hospedar. Era um santuário de luxo discreto e elegância discreta. Suas paredes eram revestidas de obras de arte contemporâneas. Seus lustres de cristal lançavam uma luz suave e dourada sobre o piso de mármore polido e as poltronas de veludo convidavam a um relaxamento aconchegante. A equipe, impecavelmente vestida, deslizava silenciosamente pelos corredores, sempre atenta, sempre presente, mas nunca intrusiva. Naquela manhã, o ar no vasto saguão parecia quase parado, imbuído de uma frágil tranquilidade. Apenas o clique dos saltos altos de alguns clientes e o murmúrio abafado de conversas um tanto abafadas perturbavam essa aparente calma, criando uma espécie de balé silencioso. O aroma sutil de café moído na hora flutuava no ar, misturando-se às flores brancas cuidadosamente dispostas nas mesas baixas. Sentada a uma mesa perto da grande janela saliente que oferecia uma vista deslumbrante do frenesi de Nova York, Jessica Reynolds segurava uma xícara de porcelana fina pela metade. Jessica estava na casa dos 40 anos e seu rosto, marcado por anos de hábitos arrogantes, era emoldurado por um cabelo penteado impecavelmente em um coque apertado. Vestida com um elegante terno, ela exalava uma autoridade fria e uma confiança que às vezes beirava a arrogância. Nascida em uma família da antiga aristocracia nova-iorquina, Jessica aprenderá desde cedo que o mundo era dela, ou pelo menos que deveria ser. Naquela manhã, porém, algo a perturbava. Talvez a tensão de uma reunião frustrada ou a persistência irritante de um funcionário mal treinado. Ela pousou a xícara com um estrondo na mesa, os dedos agarrando nervosamente a alça. Foi então que seu olhar pousou sobre uma figura que acabava de entrar no saguão. Um homem caminhava com passos firmes e medidos, como se reconhecesse o poder que exercia simplesmente por andar. Usava um terno de corte impecável, preto escuro, com um corte preciso, que se ajustava perfeitamente a cada linha de seu corpo atlético sem excessos. Seus sapatos, brilhantes e impecáveis, pareciam ter sido engraxados com uma precisão maníaca. Segurava na mão uma maleta de couro preta, clássica e elegante, mas que revelava certa seriedade em seus negócios. Jessica reconheceu imediatamente este homem, embora nunca o tivesse conhecido pessoalmente. Foi David Mitchell, um nome que circulava com frequência nos círculos empresariais. David era um empreendedor influente, dono de uma rede hoteleira concorrente, conhecido por seu profissionalismo e ascensão impressionante em um mundo tradicionalmente dominado por uma elite branca. Mas para Jessica, esses detalhes não significavam nada. O que a irritava profundamente não era o sucesso dele, nem o prestígio dele. Não. Era simplesmente o fato de David Mitchell ser um homem negro. Um pensamento que ela mal conseguia reprimir, um preconceito profundamente enraizado nela, uma barreira invisível que ela, no entanto, se proibia de cruzar. Ela estreitou os olhos, seu olhar endurecendo, a amargura infiltrando-se em sua mente como um veneno sorrateiro. David Mitchell não pareceu notar a animosidade no olhar de Jessica. Caminhou calmamente até a recepção, falando em voz baixa e calma com a recepcionista. A conversa foi breve e profissional. Então David pegou o celular e discou rapidamente um número, com uma expressão concentrada no rosto. Jessica, incapaz de conter a frustração por mais tempo, levantou-se abruptamente. Seu andar rápido e decidido revelava sua perturbação interior. Ela se aproximou do segurança parado perto da entrada, um homem de rosto fechado que observava a cena com cautela. Você viu esse homem? Ela disse, com a voz tremendo de autoridade. Ele não deveria estar aqui. Pessoas assim não deveriam ter acesso a um hotel como este. O policial, visivelmente desconfortável, hesitou. Seu olhar oscilava entre Jessica e David. Senhora, não posso fazer nada sem uma razão válida, ele respondeu calmamente, tentando acalmar a situação. Mas Jessica, com uma carranca e firmeza gélida, respondeu. Então chame a polícia. Peça que o prendam e deportem imediatamente. Diante dessa ordem firme e inequívoca, o policial sentiu-se encurralado. Olhou nervosamente para a entrada e fez um sinal para um policial que patrulhava a área. O policial chegou rapidamente, respondendo ao sinal.
Oficial Brian Collins, um homem na casa dos 30, com o rosto marcado por anos de serviço, avançou lentamente em direção a David Mitchell, que sempre ficava perto da entrada, calmo e imóvel, como se estivesse simplesmente esperando a situação seguir seu curso. Brian tinha a mistura habitual de profissionalismo e desconfiança que seu trabalho exigia. Seu olhar era perscrutador, seus gestos, comedidos. Senhor, posso ver sua identificação, por favor? Ele perguntou com uma voz calma, mas firme. David assentiu com um sorriso leve e educado. Com fluidez segura, tirou do bolso interno um cartão de identificação profissional de couro, cuidadosamente guardado e com relevo. Em seguida, tirou um grosso maço de documentos comerciais, incluindo um certificado oficial afirmando que ele era dono de vários hotéis renomados em todo o país, alguns dos quais eram concorrentes diretos do Willow Creek. O policial Collins pegou os documentos e os examinou rapidamente, franzindo a testa levemente. Piscou, como se quisesse ter certeza de que não estava lendo errado. Sr. Mitchell, ele disse finalmente, levantando a cabeça com um toque de surpresa e respeito na voz. Você é David Mitchell, o dono da rede Mitchell Hospitality. David assentiu calmamente e com dignidade, sem perder seu sorriso educado. A poucos metros de distância, Jessica observava a cena com atenção febril. Sentiu o rosto corar, uma mistura de descrença e pânico começando a invadi-la. Seus lábios se franziram e um nó se formou em seu estômago. O que ela acabará de causar não passaria despercebido. Sua confiança estava abalada. Oficial Collins então se virou para Jessica, seu olhar endurecido, imbuído de uma autoridade que não deixava espaço para disputa. Senhora, não há absolutamente nenhum motivo para expulsar este homem. Na verdade, ele é um cliente VIP em nossa cidade. Recomendo fortemente que se desculpe imediatamente. Jéssica abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Sua voz sumiu numa gagueira envergonhada, o peso do seu erro caindo sobre ela como um peso enorme. Naquele preciso momento, o gerente do hotel, Sr. Carter, um homem idoso, com o rosto marcado pela idade e pela diplomacia, entrou correndo no saguão. Seu olhar era grave e ele parecia perfeitamente ciente da tensão palpável. David, lamento profundamente este mal-entendido. Por favor, aceite, em nome de toda a nossa equipe, nossas sinceras desculpas. David inclinou a cabeça levemente, seu sorriso permaneceu educado, mas seu olhar mais penetrante. Obrigado, Sr. Carter. Esse tipo de situação jamais deveria acontecer, mas é indicativo de problemas mais profundos. Ele fez uma breve pausa, deixando suas palavras ressoarem. Este não é apenas um incidente isolado, mas uma realidade que muitas pessoas enfrentam, mesmo nos ambientes considerados mais civilizados. O silêncio que se seguiu foi pesado, enquanto Jéssica permaneceu imóvel, contemplando o homem que ela havia injustamente visado e o impacto de seus preconceitos em uma realidade muito mais complexa do que ela gostaria de admitir. Algumas horas depois do incidente no salão, quando a comoção já havia diminuído, David Mitchell em se encontrar Jessica Reynolds no lounge privativo do Willow Creek Hotel. A sala, normalmente reservada para reuniões diplomáticas ou negociações de alto nível, era luxuosamente decorada. Poltronas de couro bordô, painéis de madeira escura, uma lareira moderna que emitia um brilho suave. No entanto, a atmosfera era tensa. Jéssica estava sentada ali, ereta, visivelmente nervosa. Sua postura rígida contrastava com seu rosto, devastado por um cansaço repentino e uma sensação de vergonha que ela não estava mais acostumada a enfrentar. Desde sua juventude dourada nos Hamptons até sua posição como vice-presidente na empresa da família, Reynolds Services, ela sempre deteve o poder. Mas naquela manhã, ela se deparou com uma verdade brutal. Seu privilégio não a isentava das consequências. David entrou calmamente. Seu terno ainda estava impecável, mas não foi sua aparência que impressionou Jéssica naquele momento. Foi sua calma. Aquela dignidade indelével. Ele não se sentou imediatamente. Simplesmente olhou para ela. Não com raiva. Nem mesmo com desprezo. Mas com a firmeza de um homem que, muitas vezes, teve que desculpar a ignorância dos outros. Obrigado por concordar em me receber, Sra. Reynolds. Jéssica ergueu os olhos ligeiramente. Eu queria me desculpar. Eu acho que não medi. David levantou a mão para interrompê-lo, sem agressividade. Sra. Reynolds,
Não vim aqui para um pedido público de desculpas ou um gesto político. Vim falar com você como homem. Entendo que o mundo está mudando, que alguns sentem que essa mudança é uma ameaça. Mas o que a senhora fez esta manhã não tem a ver com medo. Tem a ver com um desprezo antigo, herdado, silencioso, mas devastador. Ele fez uma pausa, aproximando-se lentamente de uma poltrona que puxou sem pressa antes de sentar-se em frente a ela. Respeito, senhora Reynolds, é a base de todos os relacionamentos humanos. Esta manhã, você não me viu como um homem, nem como um cliente, nem mesmo como um profissional. Você me viu como uma ameaça, simplesmente por causa da cor da minha pele. E o que você demonstrou hoje não é apenas preconceito. É um rosto que não tenho certeza se você quer revelar ao mundo. Jéssica baixou os olhos, sem palavras. Ela não era mais a mulher segura de si, exigente e arrogante daquela manhã. Era, naquele momento, uma pessoa nua diante de suas próprias contradições. Tentou responder, mas as palavras morreram em sua garganta. David levantou-se lentamente. Não preciso da sua humilhação. Não é isso que procuro. O que procuro é um mundo onde jovens negras possam entrar em um hotel de luxo sem que ninguém as julgue. Um mundo onde competência e integridade prevaleçam sobre as aparências. A partir de hoje, saibam que aqueles que não compartilham esses valores não terão mais lugar à minha mesa. Ele caminhou em direção à porta. Bom dia, senhora Reynolds. E ele saiu, deixando-a sozinha com o peso de suas ações. Algumas semanas depois, no escritório envidraçado da Reynolds Services, reinava um silêncio pesado. Jéssica segurava uma pasta nas mãos, com os olhos fixos na carta que acabará de receber. Um dos maiores contratos da empresa, o de gerenciamento de suprimentos de luxo para 3 grandes hotéis de Manhattan, acabará de ser revogado. O novo fornecedor selecionado, Hospitalidade Mitchell. A decisão foi tornada pública, acompanhada de um comunicado de imprensa assinado pelo próprio David Mitchell. No mundo de hoje, as parcerias que construímos devem refletir nossos compromissos: inclusão, respeito e justiça. Esses valores não são slogans, são alicerces. Qualquer colaboração com o nosso grupo deve ser consistente com esses princípios. Os jornais deram destaque à história, destacando o incidente ocorrido algumas semanas antes no Willow Creek Hotel. Os círculos empresariais de Nova York, inicialmente discretos, começaram a se distanciar de Jéssica. Ela viu alguns de seus apoiadores de longa data pararem de retornar suas ligações. Os jantares de gala tornaram-se mais discretos e os convites, menos frequentes. Sua reputação, construída sobre a imagem de uma empresária influente, estava lentamente desmoronando. Por sua vez, David Mitchell continuou a incorporar uma nova geração de líderes, conscientes, engajados e determinados a mudar mentalidades. Sob sua liderança, a Mitchell Hospitality lançou diversos programas de treinamento em diversidade corporativa, financiou bolsas de estudo para jovens empreendedores de minorias e criou uma incubadora de talentos para futuros líderes do setor de hospitalidade. Em uma entrevista com Forbes, ele declarou: "O verdadeiro poder não reside na dominação, mas na elevação. Não queremos esmagar aqueles que nos subestimam. Queremos provar, por meio da excelência, que eles estão errados." Quanto a Jéssica, ela se afastou da vida pública por um tempo. Naquele dia, ela havia perdido muito mais do que um contrato. Ela havia se confrontado consigo mesma, sem filtros. E foi doloroso. Mas nessa solidão imposta, algo começou a emergir, um processo lento e difícil de questionamento de si mesma. Ela começou a ler, ouvir, aprender. Participou de conferências sobre racismo sistêmico. Conheceu empresárias negras que antes a ignoravam. Ela não buscava mais perdão, buscava compreensão. Um longo caminho de humildade se abriu diante dela. E foi talvez a primeira vez na vida dela que ela seguiu em frente sem certezas, mas com sinceridade.